Dando continuidade ao nosso módulo da disciplina de doenças parasitárias, discutiremos hoje sobre a dioctofimose, doença infecto-parasitária causada por Dioctofima renale. Trata-se de uma espécie de nematóide eurixênico, ou seja, que apresenta baixa especificidade parasitária para com o hospedeiro final. Popularmente, Dioctofima renale, ele é conhecido como verme gigante do rim, uma vez que apresenta como sítio de infecção final o rim ou pelve renal de seus hospedeiros, preferencialmente o rim direito, em virtude aqui a sua localização anatômica, sendo mais cranial em relação ao rim esquerdo, demonstrando, portanto, sintopia com o duodeno. O termo sintopia, ele expressa a relação de vizinhança entre órgãos, tá? No contexto taxonômico, a espécie em questão encontra-se inserida dentro do filo Nemateumintes, classe Nematoda, ordem Enoplida e família Dioctofimatidae. Dentro da ordem Enoplida, iremos observar a presença de diferentes gêneros de parasitos. No entanto, o gênero Dioctofima se destaca em virtude a sua importância médico e médico-veterinária, bem como a sua prevalência. Aqui ao lado temos um exemplar macho de Dioctofima renale. Dentre os nematóides parasitos, Dioctofima é considerado o maior. Por isso a designação verme gigante dos rins. Aqui, em destaque, na extremidade posterior do corpo do macho, verifica a presença da bolsa copuladora de aspecto campanular ou ensino. É bastante característico da espécie. Aqui, a extremidade anterior, caracterizada pela presença de uma abertura oral simples, desprovida de lábios e cápsula bucal. Notem que o euminto adulto apresenta coloração avermelhada. Isso denota o hábito alimentar desse euminto, que é hematófago, né? Então essa coloração é devido à presença de hemoglobina que foi ingerida juntamente com o sangue do hospedeiro. A hemoglobina
é um pigmento respiratório que apresenta coloração avermelhada. Popularmente, Dioctofima renale é conhecido como verme gigante do rim. Isto porque apresenta como sítio de infecção final a pelve renal de seus hospedeiros, principalmente o rim direito. Em associação, dentre os nematóides parasitos, é considerado o maior. A fêmea apresentará, em média, comprimento de 100 centímetros, ou seja, em torno de 1 metro de comprimento longitudinal. Já os machos mostram-se menores e mais delgados, demonstrando em torno de 50 a 60 centímetros de comprimento. Ao lado, então, nós temos ilustrado um exemplar macho de Dioctofima renale, destacando aqui a presença de uma bolsa copuladora campanular. O sítio, o local de infecção final do parasito é representado pela pelve renal, principalmente do rim direito de cães, Os cães são os hospedeiros definitivos mais susceptíveis à infecção. Professor, pode haver o acometimento do rim esquerdo? Pode, porém é mais raro, O rim direito, ele apresenta um deslocamento mais cranial em relação ao rim esquerdo e faz com que o rim direito exerça aqui uma relação de sintopia com o duodeno, e isso favorece a infecção. Veremos adiante, Embora o sítio de infecção seja representado aqui pelo rim direito, é comum o relato de migrações ectópicas, ou seja, migrações erráticas do parasito. Isso é justificado em virtude ao comportamento migratório desenvolvido pelas larvas L3 do nematóide, consideradas as formas infectantes ao hospedeiro, Estas larvas, elas alcançam a pelve renal a partir da cavidade peritoneal do hospedeiro. No entanto, por vezes, estas larvas poderão migrar para outros sítios, por exemplo, para tecidos subcutâneos, para tecido hepático, para tecidos mamários, alcançando nesses tecidos a patência da infecção, amadurecendo sexualmente,
é bastante comum a presença do Dioctofima renale nesses tecidos ou órgãos errantes ou ectópicos. Apresenta como hospedeiros definitivos naturais, principalmente cães. No entanto, autores têm afirmado a infecção natural em uma ampla variedade de hospedeiros, animais, tanto domésticos quanto silvestres. Então, além de cães, há casos de infecção por Dioctofima renale em felinos, domésticos e silvestres, suínos, ruminantes, tá? Aqui principalmente bovinos, além de animais silvestres como mustelídeos, destacando aqui principalmente o furão e os procionídeos, especialmente os coatis e guaxinins, conhecidos aqui como mão pelada. Além da relevância em medicina veterinária, Dioctofima renale sabidamente demonstra uma implicação em saúde pública, uma vez que o homem se enquadra como hospedeiro definitivo natural. Desse modo, trata-se de uma importante zoonose. Os hospedeiros definitivos naturais apresentarão uma importância epidemiológica, uma vez que atuarão como reservatórios do parasito, favorecendo com isto a contaminação do meio ambiente. Isso contribuirá para o estabelecimento e a dispersão da parasitose em uma determinada região. Além de cães domésticos, canídeos silvestres também mostram-se susceptíveis à infecção, como o cachorro do mato, lobos, raposas, chacais, dentre outras espécies. A infecção, na grande maioria das vezes, apresenta-se assintomática, que é representada aqui pela presença de portadores desenvolvendo infecções subclínicas. Segundo autores, 70 a 80% dos casos de infecção são assintomáticos, tá? Quando sintomático, a dioctofimose cursará com alguns sinais e sintomas clínicos de natureza, caráter inespecífico. Geralmente estas alterações, elas são caracterizadas pela ocorrência de hematúria, e quando eu me refiro à hematúria, é uma alteração clínica caracterizada aqui pela presença de sangue
na urina. Então, a título de comparação, né, a coloração normal de uma urina, né, um amarelo claro, né, límpido, e aqui um quadro, né, patológico de hematúria. A hematúria, ela decorre em consequência à ação exfoliativa traumática exercida pelos parasitos adultos no parênquima renal. Isso favorece quadros hemorrágicos que levarão à alteração em questão. Uma outra alteração clínica que é bastante comum na dioctofimose é a ocorrência de uma dor epigástrica, né, uma dor abdominal durante a palpação, tá? Mas notem que ambos são sinais inespecíficos, o que dá o diagnóstico clínico caráter especulativo. É necessário que o médico veterinário em questão recorra de exames laboratoriais que apresentem aí um valor confirmatório, conclusivo ao diagnóstico. Como falado inicialmente, embora o sítio de infecção parasitária seja representado pelo rim direito, principalmente, é comum relatos de localização ectópica, ou seja, sítios atípicos de estabelecimento parasitário. Isso decorre em virtude ao comportamento migratório desenvolvido pelas larvas L3 do parasito, né, os estágios infectantes do nematóide. Quando estas larvas alcançam a cavidade abdominal, estas larvas poderão migrar para sítios atípicos, alcançando então a cavidade pleural, tecidos subcutâneos, parênquima hepático, além de útero, ovários e glândulas mamárias em fêmeas, estabelecendo nesses sítios a patência da infecção, amadurecendo sexualmente. Uma vez estabelecidos nestes sítios errantes, a infecção, por vezes, poderá cursar com alterações relacionadas aqui à indução de reações inflamatórias naquele tecido-alvo. Dentre os sítios de localização ectópica, destaca-se a cavidade abdominal ou cavidade peritoneal. Quando presente neste sítio, a infecção poderá cursar com quadros de peritonite granulomatosa difusa, como demonstrado aqui nessa imagem. Na imagem em questão, verifica a presença de um aumento, né,
fibrosado, em consequência do processo inflamatório. O fibrosamento, peritoneal contribuirá para a aderência de órgãos. É um achado anatomopatológico bastante comum da dioctofimose. Um outro exemplo de localização ectópica de Dioctofima renale é o tecido subcutâneo. Aqui na imagem, nós observamos o estabelecimento do euminto adulto na região paraprepucial de um cão macho. É visível, a presença do parasito no exame físico, clínico do paciente. Há relatos também de estabelecimento parasitário ao nível testicular. E é claro que isso poderá sim favorecer casos de infertilidade nesses pacientes. Ademais, há relatos na literatura de localização ectópica do parasito ao nível de útero, ovários e glândulas mamárias em cadelas, O estabelecimento do euminto ao nível glandular favorecerá o desenvolvimento de tumores e neoplasias. Então é um achado, bastante recorrente, em casos de infecções ectópicas. Um outro sítio errante de estabelecimento parasitário é representado pelos lobos hepáticos. E quando presente, o parasito induzirá no tecido alvo hepático reações inflamatórias que evoluirão para quadros hemorrágicos e necróticos, favorecendo por vezes a ocorrência de abscessos centrolobulares, contribuindo para deficiência hepática ou disfunção hepática. Segundo estudos epidemiológicos, a parasitose em questão, no caso a dioctofimose, apresenta distribuição cosmopolita, ou seja, distribuição mundial, apresentando maior prevalência em países de clima temperado. No Brasil, a taxa de prevalência da parasitose varia significativamente entre os estados. Então, nós temos estados que apresentam uma taxa de prevalência bastante baixa, em torno de 0,5%, enquanto outros estados com taxa de prevalência de 20 a 30%, bastante comum de regiões tidas como endêmicas à parasitose, Mundialmente, a América do Norte, representado aqui principalmente pelos Estados Unidos, e Europa são tidas como áreas endêmicas para a dioctofimose, apresentando aí taxas de prevalência
superior a 20%. Vários são os fatores que favorecem o estabelecimento da parasitose no meio. Dentre estes fatores, destacamos, obviamente, a densidade populacional de cães naquela região, já que enquadram-se como os principais hospedeiros definitivos naturais do parasito, tá? A infecção, ela mostra-se mais incidente em cães errantes, ou seja, sem donos, devido ao comportamento alimentar desses animais, que se apresenta de forma mais promíscua, né? Ou seja, comem de tudo. Então isso acaba favorecendo a infecção nesses animais. Além desses fatores, obviamente, existem outros, dos quais destacamos o potencial hídrico da região, né? Caracterizado aqui pela presença de rios, lagos, lagoas e açudes. Isso por quê? Porque para o desenvolvimento do ciclo parasitário, faz necessário, obrigatoriamente, a presença de um hospedeiro intermediário, aqui representado por espécies de anelídeos, oligoquetas, dulcícolas, ou seja, de água doce, tá? Além da participação desses hospedeiros intermediários, há o envolvimento de hospedeiros paratênicos no ciclo de vida do nematóide em questão. O hospedeiro paratênico é o hospedeiro de transporte de estágios parasitários infectantes para o hospedeiro definitivo. E nesse caso, são exemplificados pela presença de peixes, dulcícolas e anfíbios. De forma, então, que o potencial hídrico da região contribuirá para o estabelecimento, a dispersão e, por conseguinte, a prevalência da parasitose no meio. Assim, áreas rurais apresentam aí maior índice de prevalência da parasitose quando comparado a áreas urbanas ou periurbanas. O euminto adulto, em decorrência do seu comportamento hematofágico, apresentará coloração vermelha, né? Ou avermelhada, como exemplificado na imagem em questão, tá? Então, durante a ingestão do sangue do hospedeiro, o parasito acaba ingerindo a hemoglobina, que é um pigmento respiratório de coloração avermelhada. As fêmeas, né, mostram-se maiores e mais espessas em relação aos machos. Em média, um exemplar fêmea poderá
demonstrar comprimento aproximado de 100 centímetros. Isso corresponde a 1 metro de comprimento, sendo por isso tido como o nematóide parasito, né, como um maior nematóide parasito de animais domésticos. Como falado, a extremidade anterior do parasito, ela é caracterizada pela presença de uma boca simples, ou seja, destituída de lábios e cavidade bucal. Essas características só são visíveis na microscopia óptica, tá? As fêmeas ainda apresentarão, no terço anterior ao seu corpo, a presença da abertura vulvar, orifício na qual verifica a postura de ovos quando fecundadas. Os machos, né, irão apresentar na extremidade posterior a presença de uma bolsa copuladora desenvolvida, como destacada na imagem, demonstrando esta estrutura aspecto campanular ou ensino. Então é uma característica bastante peculiar dos machos desta espécie, né? E associado aqui ao sítio de infecção final, favorece, né, o diagnóstico e a classificação taxonômica do euminto. São parasitos heteroxenos ou brigatórios, apresentando ciclo de vida indireto, tá? Em virtude aqui da participação de hospedeiros intermediários, bem como hospedeiros paratênicos, o parasito Dioctofima renale apresenta aspectos biológicos bastante complexos. Embora o parasito ele apresenta baixa especificidade para com o hospedeiro definitivo, já que pode infectar uma ampla variedade de mamíferos domésticos e silvestres, em relação ao hospedeiro intermediário, o parasito ele demonstra alta especificidade. Então, apenas uma determinada espécie de anelídeo oligoqueta apresentará susceptível à infecção pelo parasito. O ciclo, então, inicia a partir de um hospedeiro definitivo parasitado, aqui exemplificado por cães domésticos. A patência da infecção, ela é alcançada principalmente no rim direito, ao nível de pelve renal. Lá, o parasito alcança a maturidade sexual e se reproduz sexuadamente por fecundação cruzada. Após a reprodução, as fêmeas fecundadas, por serem ovíparas,
iniciarão etapa de oviposição, ou seja, postura de ovos. Esses ovos, então, alcançarão o meio ambiente através da urina do hospedeiro. Se a patência da infecção for alcançada em sítios ectópicos, não teremos aqui a eliminação desses ovos para o meio ambiente. Esses ovos, eles são eliminados, morulados, porém ainda não embrionados. Então, no interior desses ovos, nota-se aí a presença de uma mórula, que é um embrião ainda em fase inicial de segmentação, tá? Morfologicamente, esses ovos apresentam características bastante peculiares, demonstrando um aspecto oval ou elíptico, casca espessa. A superfície externa apresenta-se rugosa, além da presença de 2 opérculos. A embriogênese desses ovos se fará no ambiente e ficará limitada quando esses ovos alcançarem uma coleção hídrica de água doce, tá? Ao alcançarem essas coleções hídricas, representadas aqui por rios, lagos, lagoas, açudes, observa-se a embriogênese, culminando com a formação da larva L1, que é a larva de primeiro estágio larval, tá? Segundo autores, o processo de embriogênese ele é influenciado por fatores climáticos, especialmente temperatura da água e aporte de oxigênio. Numa temperatura em torno de 20 a 30, numa temperatura em torno de 28 a 30 graus Celsius, o tempo de embriogênese oscilará em 20 a 30 dias. Em temperaturas ambientais abaixo de 15 graus Celsius, o período de embriogênese estenderá por alguns meses, tá? Então, o fator da temperatura parece ser o principal fator na modulação, né, na regulação da etapa de embriogênese desses ovos. Findada a embriogênese, o ciclo do parasito perpetuará. Essa perpetuação limitará a infecção de um hospedeiro intermediário. Nesse caso aqui, representado por espécies específicas de anelídeos, oligoquetas, que habitam coleções dulcicolares, né, de água doce. A infecção do anelídeo se fará por via passiva, mediante a ingestão acidental de ovos larvados.
contendo a larva L1. No trato intestinal do anelídeo, através da ação de componentes químico-enzimáticos, verifica a degradação da casca do ovo, favorecendo a liberação das larvas L1. Estas larvas L1 mecanicamente irão transpor a parede intestinal do anelídeo, aferindo a hemocele. E lá, estas larvas desenvolverão por muda ou equidise, levando então ao desenvolvimento da larva L2 e da larva L3, considerada o estágio parasitário infectante para o hospedeiro definitivo. As larvas L3 formadas encystarão em tecidos conectivos do hospedeiro intermediário. O desenvolvimento da larva L1 para a larva L3 no anelídeo, tá? Durará em média 90 a 100 dias. A infecção do hospedeiro definitivo se fará mediante a ingestão de hospedeiros intermediários parasitados, ou, mais comumente, pela predação de hospedeiros paratênicos infectados, apresentando na sua musculatura estriada esquelética ou em seus órgãos a presença da larva infectante encistada, tá? O hospedeiro paratênico, ele se infecta ingerindo o hospedeiro intermediário parasitado, ok? Então, a participação desses hospedeiros paratênicos acabam amplificando a distribuição da parasitose, bem como a sua prevalência na região. Então, demonstrando por isto grande implicação epidemiológica. Após a infecção do hospedeiro definitivo, tá? Iremos observar a liberação da larva L3 encistada para o lúmen intestinal, tá? Essa liberação, ela é favorecida mediante digestão de um hospedeiro intermediário parasitado que foi acidentalmente ingerido pelo hospedeiro final ou, mais comumente, pela digestão de tecidos de hospedeiros paratênicos portadores. Após a liberação da larva L3 para o lúmen intestinal, esta irá transpor a parede intestinal do hospedeiro definitivo, alcançando, com isto, a cavidade peritoneal. Através desta cavidade, as larvas L3 migrarão para sítios
de infecção final, representados aqui principalmente pelo rim direito, pela pelve renal. Lá, né, neste sítio, a larva L3, mediante a mudas consecutivas, evoluirá para a larva L4 e em seguida para a larva L5 ou adulto jovem, alcançando posteriormente a maturidade sexual, tá? E aí reiniciando um novo ciclo de vida. É comum observarmos a presença de 3 a 5 eumintos ao nível de rim do hospedeiro, tá? Segundo autores, o ciclo de ovo a ovo durará em torno de 6 meses a 2 anos. Então é um ciclo de vida bastante longo. Lembrando que o homem também poderá atuar como hospedeiro definitivo natural, e a infecção no homem se dá prevalentemente através da ingestão de hospedeiros paratênicos parasitados, né? Através da ingestão de carne crua ou mal passada desses hospedeiros. Bom, como falado, né, o euminto adulto, ele estabelece preferencialmente ao nível de parênquima renal, né, no rim direito de cães. E lá desenvolve aí uma ação exfoliativa e traumática sobre o parênquima renal, destruindo-o, de modo então que o que se verifica em achados anatomopatológicos é a presença de uma cápsula renal, né, distendida, apresentando, né, no seu interior um emaranhado parasitário, aqui constituído por, geralmente, né, de 3 a 5 eumintos adultos. Essa ação traumática imposta pelo parasito sobre o parênquima, ela é fomentada, né? Ela é desenvolvida uma vez que o parasito adulto, através da presença de glândulas esofagianas bastante desenvolvidas, secretam enzimas histolíticas que favorecem aqui a degradação de todo o parênquima renal. Como consequência desta ação traumática, por vezes verifica a ocorrência de quadros de glomerulonefrites, bem como de hidronefrose, que é um processo de degeneração celular, né? Uma degeneração hidrópica, tá? Levando, por conseguinte, a atrofia tanto da zona cortical quanto da zona medular do órgão.
Uma outra alteração, né, patológica, bastante característica da dioctofimose é a hipertrofia do rim contralateral, né, representado aqui principalmente pelo rim esquerdo. Essa hipertrofia ela é justificada como um mecanismo fisiológico compensatório. Em virtude da insuficiência do rim direito pela infecção, o organismo tenta compensar, né, fisiologicamente esta insuficiência, hipertrofiando o rim esquerdo, tá? Mantendo com isto a homeostase do organismo. Por vezes, esse mecanismo compensatório fisiológico não é desenvolvido de forma adequada. E o que se verifica em consequência disto é uma insuficiência renal, aqui caracterizada através da mensuração da concentração plasmática de alguns biomarcadores de função renal, como ureia e creatinina. Então, por vezes, verifica na avaliação da bioquímica sérica um aumento plasmático tanto de ureia quanto de creatinina, denotando um quadro de insuficiência renal. Em resposta à ação exfoliativa exercida pelos eumintos adultos, processos hemorrágicos ao nível de pelve renal é verificada, favorecendo com isto ocorrência de hematúria, que é a presença de sangue na urina, bem como de piúria, alteração laboratorial caracterizada pela presença de pus na urina, além de disúria, que é a dor durante a micção, né? Mas vejam que são achados clínicos e anatomopatológicos bastante inespecíficos, tá? Para o diagnóstico conclusivo, né, confirmatório, faz necessário o desenvolvimento de alguns exames laboratoriais, dentre os quais destacamos o diagnóstico ultrassonográfico. No diagnóstico ultrassonográfico, será possível verificar a hipertrofia do rim contralateral, né, não afetado pela infecção, e no rim infectado, né, afetado pelo parasito, é possível observar a presença de estruturas circulares, ó, aqui destacadas, portando um centro hipoecóico de baixa densidade e de coloração escura,
circundada por camadas concêntricas de um material hiperecóico. Essas camadas, elas são constituídas basicamente por infiltrado leucocitário inflamatório. Essas alterações, elas são bem características da infecção e, por isso, ditas como alterações patognomônicas, tá? Um outro método laboratorial que apresenta caráter conclusivo na diagnose é a sedimentoscopia urinária, né? É o exame de urina, né, do sedimento da urina, onde em animais portadores da infecção será possível verificar, mediante a microscopia óptica, a presença de ovos bioperculados do parasito.